Gerente racista expulsa homem negro da loja sem saber que ele é o novo dono. Antes de entrar de cabeça nessa história emocionante, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal para eu alcançar meu sonho de 1000 inscritos. Estamos quase lá. E me diga também, de qual cidade você está assistindo? Ficaremos muito felizes em saber, deixe nos comentários. João Paulo Silva, um empresário bem-sucedido de 35 anos, construiu seu império do zero nas periferias de São Paulo. Filho de uma empregada doméstica e criado apenas pela mãe, ele começou vendendo doces na escola e, através de muito esforço e determinação, conseguiu se formar em administração de empresas pela USP, mesmo enfrentando todos os obstáculos socioeconômicos em seu caminho. Sua história de superação o levou a criar uma rede de programas sociais que ajudavam jovens da periferia a ingressarem no mercado de trabalho, sempre acreditando que a educação e a oportunidade eram as chaves para a transformação social. Em uma manhã de segunda-feira, João Paulo recebeu uma ligação que mudaria completamente o rumo de sua vida. A tradicional rede de lojas de departamentos Andrade e Filhos, conhecida por sua presença marcante no mercado há mais de 50 anos, estava à venda devido a problemas financeiros. O empresário viu ali uma oportunidade única não apenas de expandir seus negócios, mas principalmente de implementar mudanças significativas na cultura corporativa da empresa, que há muito tempo era criticada por sua falta de diversidade e inclusão. Depois de semanas de intensas negociações e devido diligência, João Paulo finalmente fechou o acordo para a aquisição da rede de lojas. Ele decidiu manter em sigilo sua identidade como novo proprietário por algumas semanas, querendo primeiro conhecer a real dinâmica das lojas e seus funcionários sem que sua presença causasse qualquer alteração no comportamento natural das pessoas. Seu objetivo era identificar problemas estruturais e comportamentais que precisariam ser modificados em sua gestão. Para iniciar sua investigação discreta, João Paulo escolheu visitar a loja mais tradicional da rede, localizada no coração de São Paulo. Vestindo-se de forma casual, com uma calça jeans, camiseta básica e tênis, ele queria se misturar aos clientes comuns e observar o atendimento e a dinâmica da loja. No entanto, mal sabia ele que estava prestes a vivenciar em primeira mão exatamente o tipo de problema que pretendia combater. Regina Marques, a gerente da loja há 15 anos, era conhecida por sua postura rígida e seus métodos antiquados de gestão. Ela havia construído sua carreira em uma época em que a diversidade não era uma preocupação nas empresas, e mantinha valores ultrapassados que refletiam em suas ações e decisões. Sua presença impunha medo nos funcionários, que evitavam questionar suas atitudes mesmo quando claramente inadequadas. Ao entrar na loja, João Paulo começou a observar discretamente o ambiente. Notou imediatamente a falta de diversidade entre os funcionários em posições de destaque, algo que já havia percebido ao analisar os dados da empresa durante o processo de compra. Os poucos funcionários negros que conseguiu identificar ocupavam apenas cargos operacionais, como limpeza e estoque, um padrão que ele estava determinado a mudar. Enquanto caminhava pelos corredores da seção de eletrônicos, área que costumava ter os produtos mais caros da loja, João Paulo percebeu os olhares desconfiados dos seguranças que começaram a segui-lo discretamente. Essa era uma situação com a qual ele estava tristemente familiarizado, mesmo sendo um empresário bem-sucedido. O preconceito racial ainda era uma realidade constante em sua vida, independente de sua posição social. Na seção de televisores de última geração, João Paulo estava analisando os preços e especificações quando foi abordado por Regina de forma ríspida e preconceituosa. A gerente, sem sequer cumprimentá-lo adequadamente, começou a questionar sua presença naquela área da loja, insinuando que ele poderia não ter condições de adquirir os produtos ali expostos. O constrangimento público começou a atrair a atenção de outros clientes e funcionários. Regina, aparentemente alimentada pela audiência que se formava, elevou ainda mais seu tom de voz, fazendo acusações infundadas e exigindo que João Paulo se retirasse da loja. Alguns funcionários observavam a cena com visível desconforto, mas ninguém ousava interferir, temendo represálias da gerente. João Paulo manteve sua calma e dignidade diante da situação humilhante, características que havia desenvolvido ao longo de anos enfrentando o racismo estrutural.
Em vez de reagir com raiva, ele decidiu transformar aquele momento em uma oportunidade de mudança real calmamente, tirou seu telefone do bolso e começou a gravar a situação, sabendo que aquele registro seria importante para as mudanças que planejava implementar. Os minutos seguintes foram tensos, com Regina chamando os seguranças e exigindo a retirada de João Paulo da loja, alegando que sua presença estava incomodando os outros clientes. A ironia da situação não escapou a João Paulo, ele estava sendo expulso de sua própria loja por uma funcionária que exemplificava exatamente o tipo de comportamento que ele pretendia eliminar de sua empresa. Maria Santos, uma jovem vendedora negra que trabalhava há apenas 6 meses na loja, observava a cena com lágrimas nos olhos, reconhecendo naquela situação algo que ela mesma já havia presenciado diversas vezes, mas nunca tendo coragem de se manifestar por medo de perder seu emprego. Ela seria uma das primeiras pessoas que João Paulo procuraria após revelar sua verdadeira identidade, reconhecendo nela o potencial de liderança que a empresa tanto precisava. Regina, sentindo-se empoderada pela situação que ela mesma criará, começou a fazer um verdadeiro espetáculo no meio da loja, atraindo ainda mais a atenção dos clientes e funcionários. Ela gesticulava dramaticamente enquanto falava ao telefone com a polícia, descrevendo João Paulo como uma pessoa suspeita e fazendo insinuações baseadas unicamente em sua cor de pele. O empresário, mantendo sua postura serena, continuava gravando cada momento daquela demonstração explícita de racismo. Enquanto a cena se desenrolava, Maria Santos, a jovem vendedora, reuniu toda a sua coragem e decidiu que não poderia mais ficar calada diante de tamanha injustiça. Com as mãos tremendo, mas com a voz firme, ela se aproximou de Regina e tentou intervir, explicando que João Paulo era apenas um cliente como qualquer outro e estava se comportando de maneira absolutamente normal. A reação da gerente foi imediata e brutal, ameaçando demitir Maria por insubordinação. A notícia do tumulto começou a se espalhar rapidamente pelas redes sociais, com vários clientes filmando e compartilhando a cena. Algumas pessoas começaram a reconhecer João Paulo das reportagens sobre empreendedorismo social, e sussurros começaram a circular pela loja. Regina, completamente alheia à verdadeira identidade do homem que estava humilhando, continuava seu comportamento discriminatório, agora ainda mais exaltada com a interferência de Maria. Os seguranças, visivelmente desconfortáveis com a situação, hesitavam em cumprir as ordens de Regina para retirar João Paulo à força. Um deles, Jorge, que trabalhava na loja há mais de uma década, começou a questionar internamente todas as vezes que havia seguido ordens similares da gerente, percebendo o padrão de comportamento discriminatório que havia sido normalizado naquele ambiente de trabalho ao longo dos anos. A tensão no ambiente aumentava a cada minuto, e outros funcionários começaram a se aproximar discretamente de Maria, demonstrando silenciosamente seu apoio. Era como se aquele momento tivesse quebrado uma barreira invisível de medo e submissão que Regina havia construído ao longo de seus anos como gerente. Uma pequena revolução silenciosa estava começando a tomar forma naquela tarde aparentemente comum. João Paulo observava atentamente cada reação, cada pessoa que se manifestava a favor ou contra aquela situação. Ele estava mentalmente mapeando quem seriam os aliados e os obstáculos para as mudanças que precisaria implementar. A atitude corajosa de Maria, em particular, havia chamado sua atenção, mostrando que havia pessoas dentro da empresa com potencial para liderar a transformação cultural que ele planejava. O clima na loja ficou ainda mais tenso quando alguns clientes começaram a se manifestar abertamente contra o comportamento de Regina. Uma senhora idosa, cliente antiga da loja, começou a questionar em voz alta como uma empresa tradicional como a Andrade e Filhos ainda permitia esse tipo de comportamento em pleno século XXI. Suas palavras pareciam ecoar o pensamento de muitos dos presentes, que observavam a cena com uma mistura de indignação e vergonha. Regina, sentindo que estava perdendo o controle da situação, começou a fazer ameaças mais sérias, dizendo que chamaria reforços da segurança e que todos os funcionários que não estivessem do seu lado sofreriam consequências. Sua voz tremia levemente, revelando o desespero de alguém que, pela primeira vez em muito tempo, sentia seu poder e autoridade sendo questionados publicamente. Neste momento, João Paulo decidiu que já tinha visto o suficiente.
Ele havia testemunhado não apenas o racismo explícito de Regina, mas também identificado pessoas como Maria, que representavam o futuro que ele queria para a empresa. Com calma, ele pegou seu telefone e fez uma ligação, falando em voz baixa com alguém que claramente tinha autoridade, pois seu tom era firme e decisivo. Minutos depois, um burburinho começou a se espalhar pela loja quando Carlos Andrade, o antigo dono que ainda não havia anunciado publicamente a venda da empresa, entrou apressadamente no estabelecimento. Seu rosto estava vermelho de vergonha e raiva ao ver a cena que se desenrolava. Regina, ao avistar seu antigo chefe, abriu um sorriso de alívio, imaginando que ele viria respaldar suas ações. O momento de revelação estava próximo, e todos os presentes podiam sentir que algo importante estava prestes a acontecer. O ar na loja estava carregado de tensão e expectativa, enquanto Carlos Andrade se aproximava do grupo. Regina começou a caminhar em sua direção, já preparando suas justificativas, mas o olhar severo do antigo dono a fez parar no meio do caminho. O silêncio tomou conta da loja quando Carlos Andrade se posicionou entre Regina e João Paulo. Com uma voz carregada de decepção e vergonha, ele se dirigiu primeiro a Regina, que ainda mantinha um sorriso nervoso no rosto, claramente esperando apoio de seu antigo chefe. O ex-proprietário, no entanto, tinha outros planos para aquele momento que se tornaria histórico na trajetória da empresa. A expressão de Regina começou a mudar gradualmente quando Carlos se virou para João Paulo e, para espanto de todos os presentes, estendeu-lhe a mão com extremo respeito e consideração. Senhoras e senhores, começou Carlos, sua voz ecoando pela loja agora completamente silenciosa, gostaria de apresentar a vocês o novo proprietário da rede Andrade Filhos, o senhor João Paulo Silva. O impacto daquelas palavras foi como uma onda de choque que percorreu todo o ambiente. O rosto de Regina perdeu completamente a cor, e suas pernas começaram a fraquejar conforme a realidade da situação finalmente se revelava diante dela. Todos os seus anos de comportamento discriminatório e prepotente culminaram naquele momento de absoluta humilhação pública. Alguns funcionários não conseguiram conter sorrisos discretos, enquanto outros ainda processavam a magnitude daquela reviravolta inesperada. Maria Santos, a jovem vendedora que havia defendido João Paulo, sentiu lágrimas de emoção escorrerem por seu rosto. Sua coragem em enfrentar a injustiça, mesmo sob risco de perder o emprego, havia sido testemunhada pelo novo dono da empresa. Naquele momento, ela não imaginava que sua atitude corajosa seria o primeiro passo para uma transformação completa em sua carreira. João Paulo finalmente tomou a palavra, sua voz calma e firme contrastando com a tensão do ambiente. Ele começou compartilhando sua própria história de vida, falando sobre as inúmeras vezes em que enfrentou situações semelhantes àquela, mas como escolheu transformar cada experiência negativa em combustível para mudanças positivas. Sua fala tocava o coração de todos os presentes, fazendo muitos refletirem sobre seus próprios preconceitos e comportamentos. A multidão que se formara na loja ouvia atentamente enquanto João Paulo anunciava suas primeiras medidas como novo proprietário. Ele falou sobre a criação imediata de um programa de diversidade e inclusão, sobre novas políticas de tolerância zero contra qualquer forma de discriminação, e sobre como planejava transformar a empresa em um exemplo de ambiente de trabalho verdadeiramente inclusivo. Regina, que ainda tentava manter alguma dignidade, começou a balbuciar desculpas ensaiadas, mas João Paulo a interrompeu gentilmente. Com uma calma que impressionou a todos, ele explicou que aquele momento não era sobre vingança ou humilhação, mas sobre transformação e aprendizado. No entanto, deixou claro que comportamentos discriminatórios não seriam mais tolerados em nenhum nível da empresa. Os seguranças que anteriormente seguiam as ordens de Regina para perseguir clientes negros agora baixavam suas cabeças em vergonha. João Paulo aproveitou o momento para anunciar que todos os funcionários passariam por um extensivo treinamento sobre diversidade e direitos humanos, e que aqueles que não se adequassem à nova cultura da empresa teriam que buscar outras oportunidades. Carlos Andrade, visivelmente emocionado, tomou novamente a palavra para expressar seu apoio total às mudanças propostas por João Paulo. Ele admitiu publicamente sua parte de responsabilidade por ter permitido que comportamentos discriminatórios se perpetuassem por tanto tempo em sua gestão,
e manifestou sua confiança de que a empresa estaria em melhores mãos sob a liderança de João Paulo. Maria Santos foi chamada à frente por João Paulo, que publicamente elogiou sua coragem e integridade. Para a surpresa de todos os presentes, ele anunciou que ela seria promovida a uma nova posição de liderança no programa de diversidade e inclusão que estava sendo criado. Seus olhos brilhavam com lágrimas de alegria e gratidão enquanto recebia aplausos espontâneos dos presentes. A senhora idosa que havia se manifestado anteriormente contra o comportamento de Regina aproximou-se de João Paulo, apertando suas mãos com força e emoção. Ela compartilhou que era cliente da loja há mais de 40 anos e que aquela era a primeira vez que se sentia verdadeiramente orgulhosa de fazer parte da história daquele estabelecimento. Suas palavras emocionadas resumiam o sentimento de muitos dos presentes. O burburinho na loja agora era diferente, não mais de tensão ou medo, mas de esperança e expectativa por mudanças positivas. Funcionários começavam a se aproximar de João Paulo, alguns para se desculpar por não terem agido antes, outros para compartilhar suas próprias experiências e sugestões para melhorias. Era o início de uma nova era para Andrade e Filhos. As semanas seguintes à revelação de João Paulo como novo proprietário foram marcadas por transformações profundas na Andrade e Filhos. A primeira grande mudança foi a implementação de um programa intensivo de treinamento em diversidade e inclusão, conduzido por especialistas renomados na área. Os funcionários, inicialmente apreensivos, começaram a se abrir para novas perspectivas e a questionar antigos preconceitos que haviam normalizado ao longo dos anos. Maria Santos, em sua nova posição de liderança, surpreendeu a todos com sua capacidade natural de conectar pessoas e promover diálogos importantes. Ela organizou grupos de discussão onde funcionários podiam compartilhar suas experiências com discriminação, criando um ambiente de compreensão mútua e empatia. Sua história de coragem ao enfrentar Regina tinha se tornado um símbolo de mudança dentro da empresa. O caso de Regina teve um desfecho que poucos esperavam. Após uma longa conversa com João Paulo, ela foi afastada temporariamente de suas funções gerenciais e convidada a passar por um programa intensivo de reeducação e conscientização. Surpreendentemente, ela aceitou a proposta, reconhecendo pela primeira vez em sua vida a necessidade de confrontar seus próprios preconceitos e comportamentos discriminatórios. A transformação na cultura organizacional começou a se refletir nos números da empresa. A nova política de contratação, focada em diversidade e inclusão, atraiu talentos que antes jamais considerariam trabalhar na Andrade e Filhos. O ambiente de trabalho mais acolhedor e respeitoso resultou em maior produtividade e satisfação dos funcionários, o que por sua vez levou a um melhor atendimento aos clientes. João Paulo implementou um sistema de mentoria reversa, onde funcionários mais jovens e de diferentes origens eram pareados com gestores mais experientes. Esta iniciativa provocou importantes trocas de perspectivas e experiências, quebrando hierarquias tradicionais e promovendo um ambiente mais colaborativo. Os resultados positivos dessa abordagem logo se tornaram evidentes no dia a dia da empresa. A história do confronto entre Regina e João Paulo, que havia se tornado viral nas redes sociais, transformou-se em um caso de estudo sobre transformação organizacional e combate ao racismo corporativo. Diversas empresas começaram a procurar a Andrade Filhos para entender melhor suas novas políticas e práticas, tornando-a referência em inclusão e diversidade no varejo brasileiro. Jorge, o segurança que havia questionado as antigas práticas discriminatórias, foi promovido a coordenador de segurança e desenvolveu um novo protocolo de abordagem baseado em comportamentos objetivos, não em preconceitos raciais. Sua experiência e disposição para a mudança foram fundamentais para reformular completamente os procedimentos de segurança da loja. O impacto das mudanças alcançou também a comunidade local. João Paulo estabeleceu parcerias com escolas públicas e organizações sociais, criando programas de estágio e treinamento profissional para jovens da periferia. Estas iniciativas não apenas diversificaram ainda mais o quadro de funcionários, mas também fortaleceram os laços da empresa com a comunidade em que estava inserida. A transformação pessoal de alguns funcionários foi particularmente notável.
Aqueles que inicialmente resistiam às mudanças começaram a compartilhar histórias de como o novo ambiente de trabalho havia mudado suas perspectivas não apenas profissionalmente, mas também em suas vidas pessoais. Muitos relatavam como passaram a questionar e combater o racismo em outros espaços de suas vidas. Regina, após 3 meses de afastamento e intenso trabalho de conscientização, solicitou uma reunião com João Paulo. Para surpresa de muitos, ela não apenas reconheceu seus erros, mas também se ofereceu para compartilhar sua experiência de transformação com outras empresas, tornando-se uma voz importante no combate ao racismo corporativo. Maria Santos foi convidada para palestrar em importantes eventos empresariais, compartilhando sua perspectiva sobre a importância da coragem individual na luta contra a discriminação. Sua história inspirou outros funcionários em situações similares a se posicionarem contra injustiças, criando uma rede de apoio e solidariedade dentro e fora da empresa. A Andrade Filhos, sob a liderança de João Paulo, não apenas recuperou sua saúde financeira, mas se reinventou como uma empresa moderna e socialmente responsável. O caso se tornou um exemplo de como a diversidade e a inclusão não são apenas imperativos morais, mas também estratégias inteligentes de negócios que podem transformar uma empresa em declínio em um caso de sucesso. Um ano após o incidente que mudou para sempre a história da Andrade Filhos, João Paulo organizou um evento especial para celebrar as transformações alcançadas e anunciar novos projetos. O auditório principal da loja estava lotado com funcionários, clientes, jornalistas e representantes de outras empresas, todos ansiosos para testemunhar o momento histórico que marcaria definitivamente a nova era da empresa. Maria Santos, agora diretora de Diversidade e Inclusão, subiu ao palco para apresentar os impressionantes resultados do primeiro ano de transformação. Os números falavam por si: aumento de 150% na contratação de profissionais negros em cargos de liderança, redução de 90% nas reclamações por discriminação e um surpreendente crescimento de 45% no faturamento da rede, provando que inclusão e sucesso comercial podiam caminhar juntos. A surpresa da noite veio quando Regina foi convidada a subir ao palco. Muitos no auditório se remexeram desconfortavelmente em suas cadeiras, lembrando do incidente do ano anterior. No entanto, a Regina que se apresentou era visivelmente diferente, mais humilde, mais consciente e genuinamente transformada. Ela compartilhou sua jornada de desconstrução e aprendizado, emocionando a todos com seu testemunho sincero de como o preconceito havia limitado não apenas sua visão profissional, mas também sua própria humanidade. João Paulo revelou então seu projeto mais ambicioso, a criação do Instituto Andrade Filhos para a Equidade Racial, uma organização sem fins lucrativos dedicada a promover a diversidade no ambiente corporativo brasileiro. O Instituto ofereceria consultoria gratuita para empresas interessadas em implementar programas de inclusão, além de bolsas de estudo e mentorias para jovens negros em início de carreira. O momento mais emocionante da noite aconteceu quando Jorge, o ex-segurança e atual coordenador de segurança, apresentou o novo sistema de treinamento desenvolvido em parceria com especialistas em direitos humanos. O programa, que já estava sendo adotado por outras redes de varejo, demonstrava como era possível manter a segurança das lojas sem recorrer a práticas discriminatórias, estabelecendo um novo padrão para o setor. A plateia foi às lágrimas quando um grupo de jovens do programa de estágio subiu ao palco para compartilhar suas histórias. Entre eles estava o filho de Maria Santos, que havia sido contratado como trainee após se formar em administração. Seu discurso sobre como a transformação da empresa havia inspirado sua própria jornada acadêmica e profissional exemplificava perfeitamente o impacto intergeracional das mudanças implementadas. O clímax do evento chegou quando João Paulo anunciou a expansão da rede, com a abertura de 5 novas lojas em comunidades periféricas, todas gerenciadas por profissionais formados pelo Programa de Desenvolvimento de Lideranças da empresa. Esta iniciativa não apenas criaria centenas de novos empregos, mas também levaria o modelo de negócio socialmente responsável para regiões historicamente negligenciadas pelo varejo de qualidade. A senhora idosa que havia presenciado o incidente original há 1 ano estava presente na plateia e foi homenageada como cliente inspiradora do ano.
Seu posicionamento corajoso naquele dia difícil havia se tornado parte da narrativa de transformação da empresa, e seu exemplo continuava inspirando outros clientes a se manifestarem contra qualquer forma de discriminação. Carlos Andrade, o antigo proprietário, surpreendeu a todos ao anunciar que estava doando uma parte significativa de sua fortuna pessoal para o novo instituto, como forma de reparação pelos anos em que sua omissão permitiu que práticas discriminatórias se perpetuassem na empresa. Seu gesto inspirou outros empresários presentes a também assumirem compromissos concretos com a causa da equidade racial. A mídia presente no evento destacava como a Andrade Filhos havia se tornado um caso de sucesso não apenas em transformação cultural, mas também em inovação empresarial. As ações da empresa haviam provado que enfrentar o racismo estrutural não era apenas uma questão moral, mas uma decisão estratégica que podia revolucionar um negócio e inspirar mudanças em todo o mercado. Durante seu discurso final, João Paulo compartilhou sua visão para o futuro: tornar a Andrade Filhos a primeira grande rede de varejo brasileira a atingir a verdadeira equidade racial em todos os níveis hierárquicos. O plano incluía metas ambiciosas para os próximos 5 anos, com indicadores claros de progresso e mecanismos de transparência que permitiriam à sociedade acompanhar cada passo dessa jornada. A noite terminou com uma apresentação emocionante de um coral formado por funcionários, cantando uma música especialmente composta para celebrar a nova fase da empresa. A letra falava sobre transformação, esperança e a importância de cada indivíduo na construção de um mundo mais justo e igualitário. Não havia um olho seco no auditório quando as últimas notas ecoaram pelo ambiente. 5 anos se passaram desde aquele dia fatídico em que João Paulo foi expulso de sua própria loja, e a Andrade Filhos havia se tornado um case de sucesso mundial em transformação corporativa e justiça social. A rede, que antes enfrentava problemas financeiros e era conhecida por práticas discriminatórias, agora era reconhecida internacionalmente como líder em práticas inclusivas e responsabilidade social e empresarial. Maria Santos, que começou como uma simples vendedora e teve a coragem de se posicionar contra a injustiça, agora ocupava o cargo de vice-presidente de Pessoas e Cultura da empresa. Sua história de ascensão profissional inspirava milhares de jovens negros pelo país, e seu programa de mentoria havia ajudado a formar uma nova geração de líderes empresariais comprometidos com a equidade racial. Regina, após sua profunda transformação pessoal, tornou-se uma das principais palestrantes do Instituto Andrade Filhos para a Equidade Racial. Sua experiência de mudança de mentalidade e comportamento ajudava outras pessoas a reconhecerem e confrontarem seus próprios preconceitos. Ela havia encontrado um novo propósito em sua vida: usar sua história para promover mudanças positivas na sociedade. O programa de estágios criado por João Paulo já havia formado mais de 1.000 jovens da periferia, com uma taxa de efetivação de 80% na própria empresa ou em parceiros do programa. As 5 lojas abertas em comunidades periféricas não apenas prosperavam financeiramente, mas haviam se tornado centros de desenvolvimento comunitário, oferecendo cursos profissionalizantes e apoio a empreendedores locais. Jorge, o ex-segurança que se tornou coordenador, havia revolucionado os protocolos de segurança do varejo brasileiro. Seu método de abordagem baseado em comportamentos objetivos, e não em preconceitos, tinha sido adotado por mais de 200 empresas em todo o país. Ele agora liderava uma consultoria especializada em segurança inclusiva, transformando sua experiência em um legado positivo para o setor. O Instituto Andrade Filhos para a Equidade Racial havia se expandido muito além das expectativas iniciais. Com filiais em 5 estados brasileiros, a organização já havia impactado mais de 500 empresas e contribuído para a inserção de mais de 10.000 profissionais negros em posições de liderança em diversos setores da economia. O Instituto tinha se tornado referência internacional em práticas antirracistas no ambiente corporativo. A transformação da empresa havia inspirado uma mudança sistêmica no varejo brasileiro. Outras grandes redes, percebendo o sucesso do modelo da Andrade Filhos, começaram a implementar suas próprias políticas de diversidade e inclusão. A competição por talentos diversos havia se tornado uma realidade no mercado, elevando os padrões de equidade em todo o setor. Carlos Andrade, o antigo proprietário,
havia se tornado um dos principais embaixadores da causa da equidade racial no meio empresarial. Sua história de reconhecimento e reparação inspirava outros empresários a reverem suas práticas e assumirem responsabilidade por mudanças estruturais em suas organizações. Seu fundo de investimento agora priorizava empresas com programas sólidos de diversidade e inclusão. A senhora idosa que testemunhou o incidente original havia se tornado uma espécie de mascote da empresa. Aos 85 anos, ela ainda frequentava regularmente a loja e participava ativamente dos eventos comunitários promovidos pela rede. Sua presença constante servia como um lembrete vivo de como pequenos atos de coragem podem desencadear grandes transformações. O impacto das mudanças implementadas por João Paulo ia muito além dos números impressionantes de faturamento e participação de mercado. A empresa havia criado um novo paradigma de sucesso empresarial, provando que lucratividade e responsabilidade social não apenas podiam coexistir, mas se potencializavam mutuamente quando adequadamente alinhadas. Os filhos de Maria Santos, agora em posições de liderança na empresa, representavam a nova geração de executivos formados sob uma perspectiva verdadeiramente inclusiva. Eles eram um exemplo vivo de como a transformação de uma empresa podia impactar positivamente não apenas uma, mas várias gerações de famílias tradicionalmente excluídas dos espaços de poder. E João Paulo? Ele havia se tornado uma das vozes mais respeitadas do empresariado brasileiro, frequentemente convidado para compartilhar sua visão de negócios em fóruns internacionais. Sua história de superação e transformação era estudada em escolas de negócios ao redor do mundo, inspirando uma nova geração de líderes empresariais a verem a diversidade não como uma obrigação, mas como uma poderosa força de transformação social e sucesso empresarial. 10 anos após o incidente que mudou para sempre o cenário empresarial brasileiro, a história da Andrade Filhos havia se tornado um marco na luta contra o racismo estrutural no país. O caso era estudado em universidades ao redor do mundo como exemplo de como uma única situação de discriminação, quando propriamente abordada, podia catalisar mudanças profundas não apenas em uma empresa, mas em toda a sociedade. Em uma manhã especial de dezembro, João Paulo caminhava pelos corredores da mesma loja onde tudo começou, agora completamente transformada. As paredes exibiam orgulhosamente fotografias que contavam a história da transformação da empresa, incluindo aquele dia fatídico. O antigo ambiente opressor havia dado lugar a um espaço acolhedor, onde a diversidade era celebrada em cada detalhe, desde a decoração até o quadro de funcionários. Maria Santos, agora presidente da divisão latino-americana da empresa, havia expandido o programa de desenvolvimento de lideranças para outros países, criando uma rede internacional de profissionais comprometidos com a equidade racial. Seu trabalho pioneiro havia inspirado a criação de políticas públicas de inclusão no mercado de trabalho, impactando milhões de vidas em toda a América Latina. Regina, que surpreendeu a todos com sua transformação, havia se aposentado da empresa, mas continuava ativa como consultora internacional em programas de reeducação antirracista. Sua história de mudança pessoal e profissional era um poderoso testemunho de como o racismo podia ser desconstruído através da educação e da disposição genuína para mudar. O Instituto Andrade Filhos para a Equidade Racial havia se tornado a maior organização do Hemisfério Sul dedicada à promoção da igualdade racial no ambiente corporativo. Com programas em 3 continentes, o Instituto era responsável por formar anualmente milhares de executivos em práticas antirracistas e políticas de inclusão efetivas. Jorge, o ex-segurança que se tornou símbolo de mudança nos protocolos de segurança, havia revolucionado completamente o setor. Seu método de abordagem baseado em comportamentos objetivos era agora parte do currículo obrigatório em cursos de formação de seguranças em todo o país, tendo praticamente eliminado os casos de discriminação racial em estabelecimentos comerciais que adotaram suas práticas. A nova geração de funcionários da Andrade Filhos mal podia acreditar nas histórias sobre como a empresa era antes da transformação. Para eles, um ambiente de trabalho diverso e inclusivo era a norma, não a exceção. Os jovens profissionais que iniciavam suas carreiras na empresa já chegavam com uma mentalidade completamente diferente, prontos para construir um futuro ainda mais igualitário.
Carlos Andrade, em seus últimos anos de vida, havia transformado seu arrependimento em ação positiva, criando uma fundação dedicada a financiar startups lideradas por empreendedores negros. Seu legado continuava vivo através dos milhares de negócios que ajudou a desenvolver, provando que nunca era tarde para fazer a diferença. A senhora idosa que testemunhou o incidente original havia falecido aos 90 anos, mas seu nome batizava o principal prêmio de responsabilidade social da empresa. O prêmio Dona Cecília de Coragem Cívica reconhecia anualmente pessoas comuns que se destacavam na luta contra o racismo e outras formas de discriminação. Os filhos de Maria Santos haviam se tornado executivos respeitados não apenas na Andrade Filhos, mas em todo o mercado. Suas trajetórias de sucesso inspiravam uma nova geração de jovens negros a sonharem alto e ocuparem espaços de poder, sabendo que as portas que antes estavam fechadas agora estavam abertas para quem quisesse entrar. A indústria do varejo como um todo havia mudado drasticamente na última década. O Prefeito Andrade Filhos, como ficou conhecido, havia estabelecido novos padrões de governança corporativa e responsabilidade social. Empresas que não se adequaram às novas expectativas de diversidade e inclusão perderam relevância e mercado. E João Paulo? Ele olhava para trás com a satisfação de quem sabia que havia transformado um momento de discriminação em uma oportunidade de mudança positiva. Sua história era agora parte de um movimento maior, que continuava inspirando pessoas e organizações a lutarem por um mundo mais justo e igualitário. Naquela manhã especial, enquanto observava o movimento da loja, João Paulo sorriu ao ver um jovem executivo negro sendo tratado com todo o respeito e deferência pelos funcionários. A cena, agora comum, era o melhor testemunho de que a mudança, embora difícil, era possível quando havia coragem para enfrentar o preconceito e determinação para transformar a realidade.